Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Viajar com Pouco. Eu sou o Gabriel. E eu sou a Ju, e hoje a gente veio falar de um tema que acaba sendo uma dor de cabeça para muitas pessoas, que é companhias aéreas de low cost. Então a gente veio fazer aqui um guia, né, que é todas as informações importantes que a gente acha relevante para que você considere ao escolher uma companhia low cost, para que você não passe por apuros que a gente já passou e que a gente não quer que ninguém passe por isso. Tem muito detalhezinho, muita coisinha que fica ali nos pormenores e a gente vai esmiuçar isso aqui tudo para você evitar qualquer tipo de perrengue aí, tá bom? Então assiste a gente até o final, mas a princípio já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito, porque a gente sempre posta informações úteis como essa e mais coisas bem legais sobre viagem e Barcelona. E que mais? Sobre e tudo. Comida. Então vamos lá, galera. Companhias aéreas low cost, o que são? As companhias aéreas low cost, como o nome já diz, são companhias que fazem voos, fazem trechos por um preço muito mais baixo do que o normal que uma companhia aérea que não seja low cost faz, né? Ou seja, você acaba pagando bem menos na passagem. Porém, claro que as coisas não são bem assim, não é bem assim que funciona. Você pode pagar super baratinho, a gente viaja muito com low cost, mas tem muitas outras taxas envolvidas que pode acontecer de você ter que pagar se você não prestar atenção em alguns detalhes, tá? Então a gente trouxe aqui esse tema justamente para você identificar quais são suas necessidades e saber onde olhar todas essas informações para você não passar perrengue. Algumas das principais companhias, só para você já deixar anotado aí, se você estiver vendo alguma passagem delas, são a Ryanair, EasyJet, Vueling, Wizz Air. Tem essas, tem mais algumas também, né, espalhadas pela Europa, tem nos Estados Unidos, tem na Ásia, tem em diversos lugares, né, no Brasil eu não sei se tem alguma. E tem algumas que fazem os dois tipos de voo também, depende do trecho, né? Por exemplo, a British Airlines, eles fazem trechos mais longos, por exemplo, do Brasil para Inglaterra, eles vão fazer um voo comum, que você vai pagar e vai ter acesso a tudo. Mas às vezes tem trechos dentro da Europa onde eles cobram um pouco menos e eles fazem um padrão low cost. Então, vale a pena? Vale. A gente sempre viaja por companhias low cost. Praticamente só low cost. Só low cost, porque a gente não quer pagar caro numa passagem e elas atendem a nossa necessidade. Então, a gente separou esse vídeo em algumas partes, tá? Na compra, no aeroporto, sobre exclusivamente mala, porque esse é um tema muito importante, e durante o voo. Então, vamos lá. A gente vai começar, então, a falar sobre o momento da compra. Então a primeira coisa que você tem que prestar muita atenção quando você for fazer a compra da passagem aérea são os horários e o aeroporto que está estipulado na passagem. Muitos lugares, como Barcelona, por exemplo, tem aeroportos afastados da cidade, não é o aeroporto principal. E essas companhias acabam eventualmente jogando para um aeroporto mais longe. Então, se você não prestar atenção, você pode de repente achar que está comprando uma passagem que sai de Barcelona, mas na verdade sai de Girona, que fica a 1 hora daqui. E as companhias aéreas colocam como Barcelona, aí lá entre parênteses Girona. Então, e alguma cidade é 1 hora daqui, né? 1 hora e meia. Então você corre o risco de perder o voo, ou então Não é sempre que acontece, a gente geralmente pega de Barcelona mesmo, então tem essas companhias também nas cidades grandes, ou melhor, nos maiores aeroportos, mas precisa ficar atento porque eles podem fazer um pouco essa pegadinha aí de vez em quando, então fica ligeiro. E quanto ao horário, é muito importante falar disso, por quê? Porque tem muitos voos mesmo, principalmente da Ryanair, que saem o quê? Às 6 da manhã. E aí, para chegar ao aeroporto, geralmente eles ficam longe da cidade. E aí não tem transporte público e você vai fazer o quê? Vai ter que pegar um táxi. É importante prestar atenção no horário do voo, ou se ele vai sair muito cedo ou se ele vai chegar muito tarde no local, para você não acabar não saindo muito mais caro do que na verdade ele é. É muito importante também você frisar e prestar bastante atenção no, como a gente estava falando, nos detalhezinhos, né, nas letras miúdas, porque tem companhias, por exemplo, na Ryanair, você precisa imprimir o seu cartão de embarque. Não adianta chegar com o celular ou alguma coisa do tipo. Se você não tiver o cartão de embarque impresso, você vai pagar por isso. E não é barato. Não é barato. Melhor deixar bem claro que não é barato. Inclusive, na verdade é assim que eles ganham dinheiro, né? Sim, eles vão cobrando taxinhas aqui, taxas ali, aí eles vão ganhando mais dinheiro porque o voo é realmente muito barato. Pra você ter uma ideia, a gente já foi para Bruxelas com 15 euros, então é muito barato mesmo.
E além do cartão de embarque também tem a questão das malas, né? Tem questão de dimensão, quantidade de malas. Geralmente é padronizado para todas as companhias, mas é bom dar uma olhadinha nos detalhes para ver, para evitar qualquer tipo de imprevisto com relação a isso também. Na maioria das vezes não tem como você reservar a sua cadeira do lado da pessoa que você quer. Então eles colocam meio aleatoriamente. Tem algumas companhias que na hora que você faz o check-in ele já te dá lá o lugar e geralmente deixa pertinho da pessoa, mas tem outras como a Ryanair que não, que eles te deixam realmente uma pessoa na frente e outra atrás. De propósito. De propósito, para você ter que pagar mesmo. Então, se você faz muita questão mesmo de que alguém vá do seu lado, que a pessoa que está viajando com você vá com você, aí vai ter que pagar uma taxinha extra que a gente nunca paga. Não. E aí um último detalhezinho com relação a antes da viagem é que por favor, faça o check-in online antes, pelo menos um dia antes do seu embarque. Já aconteceu com a gente, a primeira vez que a gente foi pegar um voo low cost da Ryanair, como sempre, né? O Ryanair tá sempre aí. A gente não fez o check-in, porque geralmente dá pra fazer, a gente tinha, não sei se a gente tinha que despachar mala ou enfim. Era a primeira vez que a gente ia pegar um low cost e aí a gente deixou pra fazer o check-in no aeroporto. Para fazer check-in no aeroporto, você tem que pagar 40 euros, simplesmente para estar no balcão e fazer o check-in na hora. Então assim, a passagem, sei lá, devia custar uns 20, 30, a gente ia ter que pagar 40 para fazer o check-in. Agora falando de aeroporto, então a primeira coisa que você tem que fazer, tem que prestar bastante atenção ao horário que você vai chegar. O que a gente recomenda? Que chegue antes do voo, mas assim, antes mesmo, umas 2 horas antes do voo. Isso porque eles recomendam 1 hora pelo menos, mas eu chegaria com 2 horas pelo menos, porque podem acontecer alguns imprevistos, como que aconteceu com a gente agora em Budapeste. Então nós tivemos 2 imprevistos. O primeiro era que precisava imprimir a passagem. A gente nunca tinha viajado pela Wizz Air. E eles exigiam a impressão da passagem. A gente não tinha aquilo impresso. E para imprimir no aeroporto, 10 euros para cada pessoa. Ou baixar o aplicativo deles. Então, claro, a gente baixou o aplicativo deles para poder passar. A gente excluiu depois porque acho isso uma palhaçada, mas tudo bem. E o outro imprevisto foi com a fila para poder passar no raio-x. Era gigantesca, sem brincadeira, era enorme. Isso é uma coisa que não dá muito para prever, né? Porque o aeroporto funciona, é um aeroporto bem pequenininho, funciona dessa forma. Então a gente pegou uma fila gigante. Deu tudo certo? Deu. Ficou super apertado, a gente teve que correr no aeroporto, mas assim, isso é só para falar para você que realmente precisa chegar cedo, não importa, porque a gente lida com imprevistos, se perder o voo, ferrou, né? Aí aquele low cost já virou um high cost, vai ficar muito mais caro. Super high cost. E aí já puxando o gancho aqui da fila, né, que a gente enfrentou nesse dia em Budapeste, é muito importante você se preparar previamente para o raio-x no aeroporto. Isso porque, em alguns casos, se você tiver de bota, por exemplo, você vai precisar tirar a bota. Então, lógico, não precisa levar 3 calçados para viagem. Se você só tem uma bota, beleza, vai com a bota, não tem problema. Mas já se prepara porque você vai precisar tirar. Então não espera chegar ali na hora que você está colocando as coisas para tirar a bota. Já vai desamarrando no meio do caminho, vai fazendo tudo isso. Líquidos e cremes, lógico, tem que ser menos de 100 ml, isso é padrão em qualquer aeroporto, mas deixa tudo em um saquinho separado, porque na hora que você for passar no raio-x, tira da sua mochila, da sua mala, de onde tiver, bota separado na bandejinha ali e passa. E um outro detalhe também que o notebook e eletrônicos assim precisam estar em fácil acesso para você também remover da mala ou da mochila e colocar separado. Então o importante é se planejar para o raio-x para acelerar o processo, para facilitar tanto para você quanto para quem está trabalhando, quanto para quem está atrás, né, para não formar essas filonas. Passando o raio-x, já vá e procure imediatamente informações sobre o seu voo. Isso porque é importante, neste caso, você chegar o quanto antes na fila para você ser um dos primeiros, para que a sua bagagem ela vá com você, né? Porque muitas vezes você chega atrasado, corre o risco da sua bagagem ser despachada, ou então de você não ter lugar para colocar perto, de você ter que colocar no fundo do avião e você está sentado na frente, né? Mas chegue com antecedência na fila, porque sim, tem o sentido. Eu já vi gente perguntar que não vê por quê, porque o lugar é marcado. Não, o lugar é marcado, mas assim, a bagagem... Sua mala pode separar. Pode dar um pouquinho de trabalho. Agora entramos num tema super importante, que é a mala. Gente, a mala é uma coisa que precisa prestar muita atenção,
muito detalhezinho que de repente você pode aí perder muito dinheiro se você não prestar atenção. Primeira coisa são as dimensões das malas. O que você pode levar numa mala num voo low cost, né? Ou seja, se você pagou para despachar a mala, beleza, mas o que você pode levar dentro do avião? São 55 centímetros de altura, 40 de largura e até 20 centímetros de profundidade. E assim, lá na frente eles têm uma caixinha que você pode colocar a sua mala e você pode medir, tá? Nem sempre eles pedem para você fazer isso, mas se eles pedem sua mala não couber, meu amigo, lascou. Ó, o que a gente costuma levar? Eu costumo viajar com essa minha mochilinha aqui, porque mochila eles costumam não pedir para fazer medir, né, fazer todos esses processos, e você pode tirar a roupa, qualquer coisa, se ela estiver muito larga, que essa aqui fica gordinha. E aí você veste e afunda, pronto, já era, já coube lá dentro. A gente leva eventualmente uma mala também. Isso é uma mala que cabe dentro do avião. Tem que contar com as rodinhas. Conta com rodinha. Se rodinha ficar para fora, já não era. entra. Alças também, se tem alcinha, tudo. Essa malinha aqui, eu já levei em voo low cost. O que aconteceu comigo? Me pegaram. E aí pediram para medir. Isso por quê? Porque ela tem um expansor e ela tem esses bolsinhos aqui na frente que ele, se você coloca alguma coisa, eles já ficam um pouquinho mais assim avantajados. Na época eu tava com isso assim, exatamente como tá, não tava aberto o expansor nem nada disso, mas me pararam na fila e quase que eu tive que pagar 50 euros para despachar a minha malinha. Muita gente teve que pagar esse dia. Então a gente tá mostrando isso por quê? Para você prestar atenção, porque qualquer detalhe, realmente 1 centímetro que passe, você pode pagar, pode acontecer de você pagar muito mais por essa mala, né? Só para você ter que despachar essa mala. Você pode também levar dentro uma bolsa pequenininha, que é a bolsa pessoal, né? Então eu levo uma bolsinha bem pequenininha, como o celular, né? O Kindle, essas coisas, carteira. E aí você pode colocar essa bolsa embaixo do assento dianteiro. E aí tem dimensões para essa bolsa também, tá? 35 por 20 por 20. 35 por 20 por 20. Então, é menorzinha, tá? Não vai levar uma malona, senão eles vão fazer você pagar 2 malas. Ah, uma coisa importante que eu esqueço. Tem peso também, gente. Então são 10 quilos geralmente, o máximo, tá? É bom você ficar de olho em todas as especificações no momento que você vai fazer a compra, porque isso muda de companhia aérea para companhia aérea. O que a gente tá dando aqui de informações é o que geralmente elas pedem, o que a maioria pede, tá? Mas, claro, tem algumas que têm umas medidas um pouco diferentes. Mas isso tem mudado para algumas companhias. Algumas delas, como a Ryanair, estão tornando um pouco mais difícil o acesso da mala no avião. Isso por quê? Porque agora eles querem despachar, eles querem mandar todas as malas pro porão, sei lá, para onde eles guardam nos compartimentos de mala. Então isso, se por acaso acontecer, você não vai pagar nenhuma taxa extra, se ela estiver dentro das medidas, se você tiver com um padrão ok para viajar dentro do avião. Mas se você quiser que ela vá com você, se você, por exemplo, tem computadores, se você tem alguma coisa que você não quer despachar, aí você precisa pagar uma taxa extra. E aí não tem como fugir, isso tem que pagar mesmo. Ou eles podem despachar, eles vão te avisar só na fila, não tem como saber antes. Então, assim, se tem alguma coisa importante que você não pode despachar, paga essa taxa para não correr o risco. E se você pensa que acabou, ainda não acabou, tá? Tem algumas informações que a gente precisa passar para vocês durante o voo para que vocês fiquem bem atentos. Tudo, absolutamente tudo dentro do avião é pago, tá? Então, se passar a aeromoça oferecendo água, saiba que você vai ter que pagar, tá? Tem um cardápio lá que tem todas as informações de preços. Geralmente é mais caro, então faça um lanchinho antes de sair de casa, né? Coma alguma coisa, porque dentro do avião é mais caro sim. Evita também comprar ticket de loteria. Não, tô brincando. Aqui dentro do avião eles também vendem bilhetes de loteria ou de caridade para você ajudar alguma entidade, aí você faz o sorteio. É uma loucura, gente. Enfim, tudo é pago, menos bizarro, o banheiro. É bizarro, cara. Menos o banheiro. De vez em quando você tá lá, assim, vai chegando no final do voo, eles, então agora, não sei o que, vou sortear um prêmio, se você quiser participar, você pode ganhar 25 mil euros. Meu, é bizarro, cara, eu nunca vi isso dentro de um avião, os caras vendem rifa, loteria, sei lá que catso é aquilo, mas é
uma loucura. Uma coisa legal de falar sobre o lugar, como eu disse, a gente disse no começo do vídeo, se você quiser ir junto com a pessoa que você está viajando, você precisa pagar uma taxa, mas o que a gente geralmente faz é não pagar essa taxa e lá no avião a gente troca de lugar. Geralmente fica todo mundo trocando de lugar, é uma loucura. Um pede pro outro, vem, não sei o que, meu primo pode sentar aqui, minha prima pode sentar aqui, todo mundo acaba trocando de lugar. E isso porque realmente a Ryanair pelo menos coloca de propósito um no lugar, outro em outro. Já aconteceu da gente não conseguir trocar, mas a gente tá sujeito a isso. Mas de qualquer forma a gente não se importa. Geralmente são voos curtos, né? Assim, por padrão a gente consegue trocar. Mas se não conseguir, são 2, 3 horinhas, acabou, é rápido, você nem vê, dá uma cochilada ali. Às vezes é até bom que para de falar no ouvido, né? Ou então você senta perto de pessoas que falam bastante. Pode acontecer também. Mas dá pra fazer isso mesmo. Então foi isso, galera. A gente fez esse vídeo porque a gente viaja muito com low cost, a gente já passou por muitos perrengues com elas, então a gente não quer que a mesma coisa aconteça com você, então a gente tá aqui já pra te deixar atento, né, sobre todas as situações. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você consiga evitar algumas situações de imprevisto, como a gente já passou em algumas ocasiões. Deixa nos seus comentários se você já passou por algum perrengue ou se teve alguma dica importante aí que você está aprendendo agora para evitar um imprevisto na sua próxima viagem. Compartilha também esse vídeo com seus amigos, que é muito importante. Deixa o seu like, que é muito bacana pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê por esse mundão, né não? E também no próximo vídeo que vem logo menos. Um beijo, um abraço e até a próxima!